Boa tarde, pessoal. Prazer. Meu nome é Leonardo Ribas. Eu sou da Prozim Biosolutions e representante da Agrária Malte aqui no estado de São Paulo. A gente vai falar sobre... A palestra vai ser mais assim, ou redundante, ou ela pode ser uma continuação da que o Schwartz fez mais cedo. Tendências de mercado, o que a gente pode estar fazendo e o que a gente está trazendo de inovação para esse novo público, para esse novo perfil de consumidor. Então a gente vai falar um pouco sobre perfil, hábitos de consumidores, tendências, inovações. O cenário brasileiro vai trazer alguns números aí também. O perfil e o hábito dos consumidores e o que a gente pode inovar. Quais são as receitas que a gente pode estar trazendo com esse perfil novo de consumidor e as experiências que a gente vai estar levando aos consumidores. Quais são as tendências que a gente está falando no mundo? O Schwartz falou antes cedo aí sobre a questão da geração Z, do pessoal que já está cuidando de saudabilidade, e a gente está sentindo que o mercado está indo para as cervejas sem álcool, gluten free, low carb e light. Ou seja, o perfil do consumidor está indo para cervejas mais leves, pensando em saudabilidade, e querendo também mais sabores e mais aromas. O consumo de cerveja no mundo, a gente fez uns estudos aí, o pessoal está querendo mais saúde, mais bem-estar, e é crescente e é impulsionado pela demanda de cervejas com mais saudabilidades. Um dado bem interessante é que o Brasil é o terceiro maior mercado de cerveja do mundo, e a gente já falou isso aqui sobre as cervejas que estão vindo para o mercado, né? A light, a zero álcool, a low carb, a gluten free. E a gente vai fazendo uma pergunta. O consumo mudou? Então, assim, pelos dados que a gente tem lá da Mitel, 33% dos consumidores estão abertos a novas experiências. E cervejas mais saudáveis. 81% dos consumidores se dizem beber moderadamente. É difícil achar uma pessoa que fala assim, eu bebo muito, né? Ou demasiado. E outro dado bem interessante também é que 53% dos brasileiros reduziram o consumo de álcool. Tanto vinho, como aguardente, como cerveja, bebidas alcoólicas em geral. Alguns dizem que essa nova geração e também o uso daquelas canetas emagrecedoras mudou muito o perfil disso aí, do hábito de consumo. O pessoal está indo mais para a proteína, reduzindo o carboidrato e reduzindo o álcool. Gerações e canetas, essa geração de canetas aí emagrecedoras. E o consumo, como eu já falei, vai em torno da saudabilidade. Outro dado interessante que o Brasil é o quarto maior mercado de alimentos e bebidas saudáveis. A categoria movimentou, em 2021, esse dado, que é o último que a gente teve, 100 bilhões de reais. Em alguns estudos disso já passaram em torno de 300 a 400. E 72% dos brasileiros estão tomando mais cuidado com a sua alimentação. Então, de acordo com esse perfil de consumidor, o que eles estão procurando? Cervejas mais saudáveis, mais locais, ou seja, assim, para você ter a facilidade de ter acesso a essa cerveja, as bebidas também mais funcionais, com adição de vitaminas, que geralmente estão rodando agora no mercado. E aroma é outra coisa que também é uma grande tendência que está vindo no mercado. Ou seja, mais saudabilidade, você vai ter um maior alcance ao seu consumidor. Por que então essas cervejas light, gluten free, low, no? O que elas trazem assim, a sensação para o consumidor? É que elas são mais saudáveis, com baixo álcool, baixo glúten, baixa caloria.
elas são sociáveis. O que quer dizer assim, a gente deu a entender para sociável? O pessoal bebe mais, na verdade, você consome mais dessa cerveja. A gente tem um perfil com cervejas com teores alcoólicos maiores, e com o baixo teor alcoólico, eles vão tendo um consumo maior. E também você consegue atingir um maior público. Então, assim, o Schwartz falou na outra palestra dele que você consegue atingir uma camada que você hoje não está conseguindo, está tendo uma barreira, e você consegue também trazer rentabilidade para a cervejaria, para as fábricas em geral. Outro dado também bem interessante é que o Brasil tem a per capita de bebida 67 litros por habitante per capita. Ainda é o 24º consumidor per capita do mundo. Uma coisa interessante também assim, desses números, entre 2019 e 2021, as mulheres impulsionaram o consumo de álcool. Uma coisa foi um dado também que a gente trouxe que achou bem legal. E ainda se mantém 97% do mercado brasileiro de cerveja voltados ainda para cervejas lagers. Falando um pouco de gluten free também, o mercado global de cervejas light movimentou mais de 100 bilhões de dólares, o crescimento anual em torno de 4,5%, 5%. E um dado também sobre a população, o pessoal da questão de celíacos, 26% da população mundial opta por uma vida sem glúten, é um número também que a gente achou interessante em trazer. 7% da população mundial ela é intolerante ao glúten. Existem 2 milhões de celíacos no Brasil, é outro número bem interessante, por isso a questão do glúten free. E 1% da população, um número bem interessante, são doentes celíacos, tem uma doença celíaca. São números assim bem que a gente trouxe, que achou bem legal. Falando de mercado de cervejas low carb, o mercado global já atingiu mais de 10 bilhões, até o final de 2035, 10 bilhões de dólares. O crescimento projetado aí em 10 anos é em torno de 7% a 8%. O Brasil em 2024, das cervejas low carbs, ela já movimentou 380 milhões de reais, e 95,1% foi o crescimento em 2 anos, em torno de 50% anual, Então, assim, pensando o que a gente pode estar inovando, com saudabilidade, adequação às restrições aí de celíacos, ampliação de público, que é um público que a gente pode estar trazendo com a questão de álcool também, ingredientes funcionais. Na questão de sabores, são ciclos que a gente já vê muito na cervejaria, Às vezes o pessoal quer uma cerveja mais lupulada, às vezes o pessoal quer uma cerveja com adição de fruta. Então, assim, e outros assim, aromas sazonais, Vem uma época com a fruta que o pessoal gosta muito, às vezes vem a adição de algum outro produto que o pessoal pede, e depois cria-se um ciclo e isso depois se passa. Produtos locais, como a gente já falou, acesso também, e edições limitadas. Outro dado bem interessante também, que está tendo a preocupação, o Schwartz falou também na outra palestra, a questão do clima global, a temperatura de gelatinização aumentou, o pessoal está se preocupando também bastante com essas questões de redução energética, pegada de carbono negativo e o mínimo impacto ambiental. Aquelas ESG, o pessoal está pensando muito nisso também, é uma outra pegada. Então a gente pensou em assim, como a gente atingir esse público, o que a gente pode estar inovando? A gente pensou em fazer uma cerveja voltada para esse público. Então a gente pensou numa cerveja que ela fosse low, gluten free, tivesse uma boa aparência, ela fosse límpida, com uma boa estrutura de preenchimento, porque o consumidor está querendo isso, um aroma predominante de frescor, já basicamente dessas cervejas também. A gente não podia afetar a espuma,
porque assim, ainda é um fator bem relevante que os consumidores gostam. Utilizamos flakes por dois motivos. Para você ajudar a questão de proteica, para que ela fosse ficar um pouco mais leve. E a questão econômica também, para as cervejarias. E nisso traz uma alta rentabilidade econômica para a cervejaria. Ou seja, você diminui um pouco a carga de malte, traz um pouco de flakes, o custo diminui e essas cervejas você já começa com baixos extratos. Então, os pilares que a gente trabalhou foi a estabilidade físico-química, a microbiológica e a sensorial, de qualquer cerveja, né? Essa foi a receita básica que a gente desenvolveu lá na Prozin. A gente usou até, assim, vai linkando uma coisa a outra. As cervejas experimentais aqui da Agrária, da cervejaria deles, a gente fez as cervejas e acabamos usando praticamente o mesmo percentual de malte. Ali foram as soluções que a gente usou da Prozin, a gente vai falar um pouco mais à frente. Aqui embaixo é a rampa que a gente utilizou. E com isso, assim, os principais pilares que a gente queria: estabilidade físico-química, estabilidade sensorial, reduções de metais aí, ferro e cobre, inibição da lipooxigenase, a solubilidade do amido, a pré-estabilização proteica que causa turbidez na cerveja. A gente não pode ter uma cerveja assim com uma turbidez alta. Conversão de dextrinas em glicose, para você trazer lá com a maior conversão. Redução de acetil, você faz uma cerveja aí bem interessante, gluten free, low carb, e pecar na questão do diacetil é uma coisa que não ficaria legal, né? E gluten free. Na estabilidade sensorial, na mostura, a gente utilizou alguns produtos que foi o Cliamax L. O objetivo é estabilização físico-química e a redução da lipooxigenase, que pode ajudar aí na turvação da cerveja. Ali são as formações de captura de metais, de ferro, cobre também, e de radicais livres. Ainda na mosturação, esse é um produto novo que a gente está trazendo para a cerveja low, no, gluten free, é o Starzyme CF, que é o Starzyme Corn Flakes. Esse produto vem, essa enzima vem com o intuito de trazer um perfil do milho a se chegar bem próximo ou semelhante ao perfil do malte. Então a gente pegou um perfil de açúcares, fez um estudo e elaboramos enzimas que possam estar chegando bem próxima ao perfil de açúcar do malte. Essa enzima vai trazer também uma redução rápida de viscosidade, aumento de rendimento. Ela é termoestável, mas termoestável não a 500 graus, né? 75, 80 graus ainda consigo ter ativação. O perfil de açúcar que eu já falei é semelhante ao do malte, reduzir tempo de processo e, com isso, eficiência de produção. A gente pensou aí na elevação da conversão dos açúcares, e aí já lá na fase de resfriamento, usamos o Atenumax 102 para a questão de conversão de açúcares fermentescíveis do mosto e a possibilitar também a atenuação para cervejas light ou zero carboidratos. Se fazer ele próximo de zero, esse é o objetivo do Atenumax. Ainda também no resfriamento de mosto, a gente usou o Cliamax Pro. Estabilização coloidal, precipitação e remoção de proteínas não desejáveis no processo, prolina, né? Análise de glúten, a gente conseguiu sempre fazer abaixo dos 20 ppm que é exigido pela legislação. E a estabilização coloidal também a gente trabalhou com hidrólise de proteína de alto peso molecular, tomando cuidado também com as de médio, que é da espuma, né? Então a gente pensou bem também na questão de redução
da hidrólise, tomando cuidado com a espuma da cerveja. Na parte sensorial, na fermentação, foi o que eu falei assim, um pouco antes, a utilização de mato fest, ou alfa-ceto-lactato. Você faz uma cerveja que ela é baixo corpo, ela é uma cerveja sensível, ela é uma cerveja que o consumidor está procurando sabor, está procurando um frescor nela, e você peca no diacetil. Isso é um trabalho que você levou um tempo para fazer, uma cerveja que você está trazendo ela com um objetivo, levando ela para o mercado com a colocação um pouco mais rentável, e você pecar com diacetil. Então a gente aconselha, a gente utilizou o mato fest para que a gente não tivesse nenhum problema nessa fase já final do processo, né? Então, a cerveja que a gente começou, a gente fez, ela teve 3 dias de fermentação, aí a questão do mato fest também, na utilização, porque a fermentação ela é rápida, 3 dias, né? Ficamos com o extrato de 7,5, o extrato aparente de 1,8, assim, tomar muito cuidado para não descer o extrato negativo, né? E o teor alcoólico de 2,2. Valor energético ficou com 25 calorias por 100 ml. Elevamos um pouquinho o amargor ali para 10, para dar uma arredondada, para não ficar muito vazia. E assim, o amargor traz um frescor à cerveja também. O VDK, claro, né? A gente usou lá o mato fest. E o glúten ficou abaixo de 10 ppm, que é o exigido pela legislação. Também falando ali da maturação, né? Foram 4 dias de maturação a -1. Então, assim, o que a gente procurou na experiência sensorial foi a questão da cremosidade, da espuma, o corpo da cerveja, a refrescância dela, o sabor e o aroma. O diferencial dela, como eu já falei, foi o uso do Starzai MCF para trazer o perfil próximo de açúcar do malte. E outra coisa que a gente pensou também, foi até falado na palestra anterior, é rentabilidade para a cervejaria. Esse é o consumo, esse é um produto que ele tem baixo volume de produtos que a gente vai utilizar na cerveja, malte principalmente, substituindo uma parte dele, a gente colocou flakes, você consegue reduzir um pouco mais esse custo. A questão da fermentação em 3 dias, e a gente fez aí também na maturação em 4 dias, ficou uma cerveja bem redonda e saiu com 9 dias praticamente a cerveja. Então é uma cerveja que você consegue ter um alto giro, baixa gasto energético e rentabilidade, principalmente na parte de insumos, mas outra coisa também é como você vai se posicionar no mercado. Low, no, gluten free, o consumidor ainda está com vontade de pagar isso, ter isso. Então é uma coisa que não é aquela briga que a gente tem de, cara, vamos fazer uma cerveja, trazer o preço para baixo, então você consegue se colocar bem no mercado. E até as grandes cervejarias já estão aí com ultras, várias ultras por aí. É um mercado que cresceu bastante. A gente está crendo também que é um mercado que não vai ser um mercado que ele vai ser cíclico, ele vai vir um mercado que vai ser para se estabilizar e ficar tão bem, devido aos números que a gente apresentou. Quando começa a chegar números acima aí de 10 bilhões globais, o pessoal já lê que isso não é uma cerveja de ciclo. Eu não tenho os números da cerveja zero álcool, mas ela cresceu muito rapidamente, passou um patamar e ela ficou. Cerveja sem álcool, zero álcool. No Brasil, questão de saudabilidade, aí a questão do trânsito também foi um outro crescimento. E ali começou essa parte de pensar em outros tipos de cervejas mais leves, ou sem álcool, ou low, no. Pessoal, o que eu tinha que apresentar para vocês era basicamente essa cerveja que a gente pensou. A gente está lançando esse produto agora com a Grara, já vai estar a partir de semana que vem já no catálogo. E
mais uma saída, eu vou pensar em algo que a gente possa estar pensando para esse consumidor novo. A gente tem que entender isso e tentar resgatar. O interessante também, assim, outro dado que a gente vem vendo também, assim, às vezes quer beber, mas quer beber uma bebida doce, entendeu? Mas tem álcool. O mundo está reduzindo o álcool? Ok. O pessoal está reduzindo o álcool? Ok. Mas ainda existe uma grande faixa de mercado que essa meninada aí mais nova, eles querem uma cerveja ou uma bebida adocicada, é um perfil que a gente vê, e às vezes até com um álcool maior. É uma coisa bem interessante. Agradeço o pessoal aí que a atenção. Estamos aí abertos a perguntas e obrigado, hein?